Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Há 3 meses para o fim da gestão do prefeito José Fortunati, muitas obras de mobilidade ainda estão inacabadas. Para esclarecer o andamento e os detalhes desses projetos, nós recebemos hoje aqui no estúdio o coordenador técnico da Secretaria Municipal de Gestão, Rogério Baú. Seja bem-vindo ao Jornal da Câmara, Rogério. Muito obrigada pela tua presença. Muito obrigado, Luciana. É uma oportunidade a Prefeitura prestar os devidos esclarecimentos em relação ao andamento dessas importantes obras. Mas, em primeiro lugar, eu queria deixar claro das obras que o município já concluiu. Aí eu gostaria de nominar uma a uma. Nós temos aí 6 quilômetros de duplicação da Avenida Beira-Rio. Nós temos o alargamento e a implantação do corredor de ônibus da Padre Cacique, e aí eu falo em 2 quilômetros. Nós temos a implantação do viaduto da Pinheiro Borda, hoje pela lei nomenclatura Abdias do Nascimento. Nós temos o viaduto da Bento Gonçalves, o viaduto da rodoviária, a pavimentação do corredor da Bento Gonçalves, a pavimentação do corredor da Protásio, e entregamos recentemente a Anita Garibaldi. Até o final do ano entregaremos mais 2 obras, a trincheira da Cristóvão e a trincheira da Ceará. Essas 2 obras com mais de 90% já executado. Repare que eu falo aí de um cenário de 10 obras concluídas, de um total aí de investimento de 14 grandes obras de mobilidade urbana. Tu falaste ali do viaduto da Bento Gonçalves, né? Ele, quando foi inaugurado, faltava um braço, né? A trincheira da Anitta também ainda faltava alguma coisa. Elas foram totalmente concluídas ou ainda faltam, dessas obras que foram entregues, ainda falta algum tipo de finalização? Veja bem, no caso do viaduto da Bento Gonçalves, viaduto São Jorge, nós tínhamos um cenário de liberação ao fluxo e não conclusão de um laço de quadra importante, que dava condição de deslocamento Zona Norte, Zona Leste da cidade. Nós, em junho, concluímos esse laço. Hoje, o viaduto da Bento Gonçalves ele tem a sua funcionalidade plena. No caso da Anita Garibaldi, a transposição principal é o eixo da Anita Garibaldi sobre o eixo da terceira perimetral. Nesse sentido, o fluxo está ocorrendo normalmente. O que resta concluir são 2 alças laterais no lado do bairro, ok? Mas isso não está atrapalhando a funcionalidade e o propósito da sua importância. E esse término aí tem uma previsão de quando vai ser finalizado? Nós temos o prazo de novembro para concluir essas 2 alças laterais da trincheira. E falando ainda das trincheiras, tem a trincheira da Cristóvão Colombo, que estava prevista para ser entregue em setembro, foi adiado para dezembro, se não me engano, e tem a trincheira da Plínio, né? Como é que estão a situação dessas duas, Rogério? Nós temos, no caso da Cristóvão Colombo, mais de 90% executado. Nós agora, entre outubro e novembro, concluiremos essa obra. Mais uma obra importante para resolver um fluxo aí nesse cruzamento em torno de 80 mil veículos dia. Vai dar uma condição de operação do corredor da terceira perimetral e também no eixo da Cristóvão. No caso da Plínio Brasil Milano, é uma obra que o município precisa ter reintegrado à sua posse uma área que lhe pertence. Hoje são áreas ocupadas por comércios, essa questão está na justiça e só por esse motivo nós não tivemos condição de iniciar essa obra, porque tratam-se de áreas estratégicas. Ou seja, se nós iniciássemos, logo teríamos que parar, porque se trata de áreas localizadas num ponto muito importante da obra. Então, foi uma decisão, enquanto não tivermos a reintegração dessas áreas, nós não podemos iniciar, sob pena, então, de causar um impacto aí para a sociedade importante e significativo. Nós temos também a trincheira da Avenida Ceará, né? Sim. Na zona norte da capital. Qual a situação dela? Mais de 90% também executado. Entregaremos essa obra até dezembro. É uma trincheira de 300 metros de extensão. É um cruzamento importante também na entrada da cidade. Isso vai qualificar a mobilidade nesse ponto. E uma obra importante também que tem um impacto junto à trincheira da Ceará é a Avenida Severo Dúlios. O seu prolongamento terá a importância de levar o fluxo que hoje entra pela Avenida da Ceará. Nós temos condição agora de levar para Severo Dúlios até que se conecte com a Sertório. Tu falaste agora falando um pouquinho dos BRTs, né? Que tem aí Isso, nós temos 2 corredores, 7 quilômetros de corredor na Protásio Alves e 7 quilômetros na Bento Gonçalves, totalizando aí 14 quilômetros de pavimentação. Esses estão concluídos, porque teve uma questão que eles foram concluídos, depois voltou a se mexer nos corredores. O que aconteceu ali nos BRTs? É importante esse esclarecimento. No caso do corredor da Protásio Alves,
nós temos a sua concepção era asfalto ao longo dos 7 quilômetros. Há mais ou menos 20 anos atrás, junto a cada uma das estações, o município decidiu implantar placas de concreto. Eu estou falando de uma situação de 20 anos atrás. O que ocorreu? Nós, de uma maneira estratégica, nós pavimentamos em concreto todo o trecho, com exceção das estações. Quando nós fomos executar as placas de concreto nas estações, placas dimensionadas para o ideal peso dos futuros ônibus BRT, nós tivemos que desmanchar, demolir uma placa de concreto que não foi dimensionada para esse fim, um dimensionamento de 20 anos atrás. E aí causou uma confusão na população, porque a população vê uma placa de concreto, para o leigo não há uma diferenciação. Não há uma diferenciação. O diferencial é que se trata de uma placa de 20 anos que não foi dimensionada para receber um ônibus do peso de um BRT, e hoje entregamos então um pavimento propício a isso. Tivemos então que demolir o concreto antigo e executar o novo. Isso causou uma confusão na percepção das pessoas. Então não se tratou aí de um refazimento de serviço. No caso da Protásio Alves, o que ocorreu em alguns trechos, e aí eu me refiro em torno de 1,5% a 2%, foram fissuras que surgiram ao longo desses 7 quilômetros, e aí o município exigiu do consórcio executor o refazimento. A despesa não ficou por conta do município? Não ficou por conta do município, tudo isso às expensas da construtora. Então se trata de, primeiro, fissuras originárias de um problema de execução, que foram restauradas ao custo das empresas, e no caso, junto das estações, placas de concreto antigas, que o município sim teve que demolir, porque não trazem solução para essa questão hoje do ônibus BRT. A gente tem que fazer uma nova pavimentação que condiz à realidade hoje do carregamento dos ônibus. A gente tem também a situação dos corredores ali na João Pessoa, né, Rogério? Isso. O corredor da João Pessoa, nós concluímos a primeira etapa. A segunda etapa nós daremos início em 2017. Foi uma decisão, haja vista o impacto na mobilidade urbana na região. Então, esta obra terá início em 2017 e conclusão em 2017 também. E aí temos as questões das obras, tu citaste já a trincheira da Plínio, né, desse entrave, e tem ali a questão da parada da rodoviária também, que ainda não foi iniciada, né? Sim, a parada da rodoviária é uma parada padrão BRT, assim como será cada uma das estações do corredor da Bento, da Protásio e da João Pessoa. É uma tipologia idêntica, é a mesma funcionalidade, então isso será implantado no conjunto de investimento dos BRTs. E aí a próxima etapa, a primeira foi a pavimentação, a segunda será a implantação das estações e terminais. Esta parada, padrão BRT, será executada no conjunto de investimentos de estação e terminal BRT. E com relação, então, se tem muito essa preocupação de estar terminando um governo, né? A gente tem aí as verbas do governo federal. Existe a garantia desses recursos para a continuação das obras que vieram lá, né? No caso, devido à Copa do Mundo de 2014? Sim, são investimentos contratados. Foi oportuno que o município reivindicasse esses investimentos junto ao Ministério das Cidades. É importante aqui frisar também a importância da estratégia do município. Nós, quando negociamos com o Ministério das Cidades, nós deixamos muito bem claro o que era investimento diretamente envolvido à Copa do Mundo, investimentos que serviriam para a cidade, como legados. Os investimentos diretamente envolvidos ao evento, eu me referi, 6 quilômetros de duplicação da Beira-Rio, corredor Padre Cacique, viaduto da Pinheiro Borda, as 3 ruas de acesso ao estádio Rua A, Rua B e Rua C, foram concluídas a tempo da Copa do Mundo, no cronograma da Copa do Mundo. E nós, então, tivemos outras obras indiretamente ligadas ao evento. Então, aí isso sempre ficou claro para o Ministério das Cidades. Mas também, essas obras no entorno do estádio Beira-Rio, elas tiveram suas conclusões no cronograma, mas não seria correto passar a percepção de que o evento foi, digamos assim, o motivo de suas conclusões no cronograma Copa. É preciso ficar claro que, pela característica do entorno, onde não demandou desapropriação, onde as questões de desapropriação não descambou para o lado judicial, nós tivemos condição, então, de empreender um cronograma que se concluiu na Copa do Mundo, diferentemente de outros pontos da cidade, onde exigiu desapropriação, onde exigiu uma atuação do IPHAN em relação à arqueologia, onde exigiu questões ambientais. As questões do entorno do Beira-Rio deram uma condição de conclusão pela sua característica, de serem áreas públicas sem estarem invadidas e sem necessidade de uma desapropriação que passou pela Justiça.
Certo, Rogério. Queria agradecer a tua participação e os teus esclarecimentos aqui, então, no Jornal da Câmara. Muito grato e estaremos sempre aí disponíveis para os devidos esclarecimentos. Muito obrigada pela presença, Baú. E o Jornal da Câmara segue falando da segunda mostra de artes cênicas e música do Teatro Glênio Pérez. O evento segue com programação variada. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados no Memorial da Câmara. Na semana passada, a peça Feito Criança encantou o público infantil. Um misto de teatro e dança inspirado nos movimentos infantis. Este é o Feito Criança. O espetáculo chegou à Câmara Municipal na semana passada para integrar a segunda mostra de artes cênicas e música do Teatro Glênio Pérez. A peça, que estreou em 2015, reúne coreografias criadas a partir da observação de movimentos de dança dos pequenos. Que tem uma espontaneidade, que tem um apropriar-se do mundo, um descobrir o próprio movimento e descobrir o espaço e descobrir o seu corpo no espaço, que nos inspirou bastante. Esse tipo de relação com o corpo, com o movimento, com o espaço, se estende pelas crianças pequenas, né? Depois elas vão modificando assim e tornando mais estilizado o movimento, mas tem uma beleza e um fascínio nisso que é da relação, né? A relação com o mundo também. 6 bailarinos compõem o espetáculo. Com formações diversas, eles reúnem em cena os conhecimentos em teatro, balé clássico, dança do ventre e até hip hop. Tudo com o objetivo de resgatar no público o encantamento do universo infantil. Eu dançava. Dançava com o espaço, dançava com o tempo, dançava com o meu corpo no espaço e no tempo. Aqui é um grupo, a maioria tem formação em dança, mas também em teatro, e eu venho da dança, mas sou professora de teatro, né? A dança tem isso da imaginação, o movimento abstrato, né? E o teatro tem esse pensamento crítico, né? Muito forte, né? Se enxergar, se ver num contexto e ter uma crítica sobre isso. Eu acho que de alguma maneira lúdica, brincada, é um espetáculo para a família. Desde das primeiras aulas de teatro eu comecei também fazendo algumas práticas de dança contemporânea, aí também fiz aulas de contato e improvisação, alguns outros tipos de dança junto com o teatro. Então, apesar da minha formação ser em teatro, eu trago também essa parte de dança, né, para o espetáculo aqui e busco estabelecer as relações como ator e bailarino. Acho que é um dos diferenciais do espetáculo, né, é trazer corpos diferentes, de lugares diferentes, de danças diferentes e histórias diferentes. Alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental, Estado do Rio Grande do Sul, estiveram no Legislativo para acompanhar a apresentação da Companhia Rústica. Os 33 meninos e meninas de 9 a 11 anos ficaram encantados com o que viram. Eu amei a peça. É legal sair da escola um pouquinho para fazer alguma coisa diferente, né? Sim, eu acho que sim. Qual que foi a tua parte preferida, que tu mais gostou? Eu acho que foi a parte que a Gabi dançou a dança dela. Dança do ventre. Sim. E a parte da bolinha de sabão, tu gostou? Achou legal? Também, adorei. João, tu ficou num lugar privilegiado lá bem na frente. O que tu viu de especial, tu acha? A sombra no canto, por causa da luz, era muito mais legal do que assistir o show em si, na frente. Eu não sei, a sombra parecia estar mais legal. Para a Luísa, as coreografias individuais dos bailarinos foram o ponto alto. Mas a dança do ventre, apresentada por Gabriela Schultz, foi o show à parte. Eu acho que ela tinha muito gingado, todo mundo gostou. O próximo espetáculo da segunda mostra de artes cênicas e música do Teatro Glênio Pérez será o Magnífico Circo Praça. As apresentações acontecem nos dias 15 e 16 de outubro. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados na sessão de memorial da Câmara Municipal, das 9 da manhã ao meio-dia e das 2 às 6 da tarde, ou antes das apresentações. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Nós nos encontramos na próxima edição. Até lá!